Quando eu era menino, eu falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa é uma passagem bíblica que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Essa é uma passagem que me marca muito, porque quando eu era criança, eu sempre escutava essa passagem. Meu pai sempre colocava no YouTube ali, na voz do Cid Moreira, para escutar essa passagem. E ela sempre ficou marcada em mim, mas eu nunca dei olhar e atenção para ela naquela época, como eu estou dando agora. E hoje eu resolvi trazer um assunto sobre maturidade e eu vi o quanto essa passagem bíblica se encaixa perfeitamente nesse assunto que nós vamos conversar aqui nesse vídeo de hoje. Quando eu era menino, eu falava como menino, e quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O quão é importante a gente trazer essa maturidade para nós. Nós não nascemos com a maturidade, mas ao decorrer do tempo, ao decorrer do ano, através de experiências, através de pessoas que a gente convive, através de ambientes que nós vivemos, nós conseguimos ir aumentando o nosso nível de maturidade. Quando nós temos maturidade, várias pessoas usufruem desse princípio que existe dentro de nós. A maturidade não é somente boa para nós mesmos, mas ela pode influenciar várias outras pessoas que estão ao seu redor. Porque quem é uma pessoa madura, ela sempre vai tratar o mal com o bem. Ela sempre sabe que o mundo dá voltas e que, de repente, o que ela plantou, ela pode vir algum dia colher. E maturidade também não tem nada a ver e não está ligada à idade. Hoje nós vemos muitas pessoas de 40, 50 anos que ainda não são maduros. Mas tem muitos jovens hoje de 30, 25 anos, 35 anos, que já são completamente maduros, que sabem lidar com maturidade diante das adversidades e diante de alguns problemas que podem ocorrer na vida deles. E já tem adultos que até hoje ainda não conseguiram elevar o seu nível de maturidade. Muitos adultos hoje deixaram o seu nível de maturidade como o nível de maturidade de uma criança. Se nós formos olhar para uma criança, a gente vemos que a criança faz briga por qualquer coisa. A criança briga por simples problemas pequenininhos. A gente vê que a criança ela quer tudo no tempo dela, ela quer tudo do jeito dela. E se não for do jeito dela, ela faz birra, ela chora, ela se joga no chão. Então nós vemos hoje muitos adultos, não que os adultos se jogam no chão, que ficam chorando, que ficam fazendo birras, mas nós vemos muitos adultos hoje agindo como crianças, brigando por qualquer coisa, tá? Dizendo palavras ofensivas ao próximo, tratando as pessoas da mesma maneira que elas o trataram, tratando o mal com o mal, dente por dente, olho por olho. Então, por isso, dando olhar a esse estudo sobre a maturidade, por isso que hoje eu decidi deixar 5 características de pessoas completamente maduras. E eu tenho certeza que se você usufruir ela durante os seus dias, eu tenho certeza que você vai elevar o seu nível de maturidade. Hoje, para quem está pensando em mudar de vida, quem está pensando em tomar um próximo passo, é muito importante para que tenha maturidade. A maturidade ela nos guia num caminho onde tem paz, ela nos guia num caminho de sabedoria. Quem tem maturidade tem sabedoria também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui. E se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like agora. E depois, quando acabar esse vídeo, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo. Qual foi a frase, qual foi o ensinamento que você aprendeu com esse vídeo. E comenta aqui embaixo para mim ficar sabendo. Eu juro que vou responder todos vocês. Então vamos lá. A primeira característica de uma pessoa totalmente madura é uma pessoa que se sente livre. E quando eu estou falando que ela se sente livre é porque ela não é mais apegada às coisas do passado, às experiências que aconteceram com ela no passado, que ela já liberou o perdão para aquelas experiências ruins que aconteceram com ela. Ela já liberou perdão para aquelas pessoas. Porque quando é uma pessoa que fica muito presa ao passado, ela não consegue evoluir. Esses sentimentos, essas emoções pesadas que você tem dentro de você, são como se fossem pesos, como se fossem correntes que estão grudadas no seu pé. E toda vez que você tenta evoluir para cima, toda vez que você tenta dar um salto para outro passo da escada, aquela corrente segura teu pé e não deixa você sair do chão. Então, uma característica de pessoa de um nível alto de maturidade é uma pessoa livre, mas é uma pessoa livre daquelas experiências ruins, livre daquelas pessoas que deixaram ela mal no passado,
são livres de mágoas e de ódios do passado. Quando a pessoa se liberta disso, quando ela realmente libera o perdão dentro dela, ela se fica mais leve, ela cria mais facilidade, ela tem mais fôlego para poder dar um salto muito gigante dentro da vida dela. E a segunda característica de uma pessoa que tem maturidade é ter ideia do que pode acontecer. Essa pessoa, através dela ter passado por tantas experiências, ter passado por tantos caminhos e dificuldades, ela vai criando maturidade ao decorrer dos anos. E quando ela está no meio de uma encruzilhada, que ela tem dois caminhos, um para a esquerda e outro para a direita, ela sabe muito bem para onde ela vai ir. Porque ela sabe qual pode ser a consequência que aquela escolha daquele caminho pode ocasionar para ela. Então uma pessoa madura, ela já tem a consciência muito grande do que pode acontecer no futuro com ela se ela tomar determinada decisão, se ela escolher determinado caminho. E ela sabe o que aquele caminho pode mostrar para ela e sabe também quais são as consequências que aquele caminho ou aquela decisão pode gerar para ela. E a terceira característica de uma pessoa madura é cessar brigas e optar pela paz. A maturidade, ela mata o orgulho, ela cancela a vingança. Quem é totalmente uma pessoa madura, ela opta sempre pela paz. Ela não dá corda, ela não põe lenha na fogueira. Ela não faz com que aquele pequeno probleminha se torne uma guerra dentro da casa dela. Se talvez nós tivéssemos mais pessoas maduras no mundo, muitos relacionamentos não iriam terminar com brigas, muitas amizades não iriam ser desfeitas, muitas brigas entre pais e filhos, entre irmãos, não iria acontecer se talvez nós tivéssemos um pouco mais de maturidade na nossa vida. Então a maturidade, quem tem maturidade, ela sempre vai optar pela paz, em vez de pôr lenha na fogueira, em vez de dar continuidade a uma briga. Em vez de dar continuidade a uma briga, ela cessa a contenda, ela apazigua a situação. Ela vê os dois lados da história antes de argumentar. Ela sabe muito bem qual caminho ela deve seguir. Ela sabe manter uma paz dentro da sua casa, ela sabe manter uma paz dentro do seu relacionamento. Uma pessoa que tem maturidade, ela tem essa característica de cessar as brigas e optar pela paz. Então, se você é uma dessas pessoas, eu tenho certeza que o seu nível de maturidade já deve ser bem alto para ter essa compreensão. E se você ainda não consegue manter a paz dentro da sua casa, se quando uma pessoa puxa intriga com você, se ela cutuca a sua ferida e você ainda não consegue manter a paz quando a pessoa cutuca a sua ferida, é porque ainda seu nível de maturidade ainda está. E a quarta característica de uma pessoa madura é ser desapegada àquilo que não serve mais. E quando eu falo de ser desapegado, não é somente de coisas físicas, como roupa, sapato velho, como aquelas coisas velhas que a gente nem usa mais, que fica guardado lá no quartinho da bagunça. Mas quando eu falo de ser desapegado, é totalmente se desapegar de pessoas que não fazem mais parte com aquela vida que você quer viver. É se desapegar de ambientes que não faz mais parte daquela sua vida que você quer viver. A gente, quando nós somos jovens, estamos prestes a assumir um compromisso com uma esposa, de se casar. Nós, quando somos jovens, por exemplo, nós homens, nós gostamos de jogar bola no final de semana, gostamos de ir em bares nas sextas-feiras, ou até tomar uma cervejinha depois do jogo de futebol. Só que quando nós casamos, quando nós temos famílias, quando nós partimos para outro nível, será que esses ambientes são necessários? Que tipo de energia, que tipo de conhecimento que esses ambientes vão continuar agregando na minha vida? Será que eu ainda preciso ficar nesses ambientes? Será que eles vão fazer parte? Será que eles combinam com a pessoa que eu estou me tornando, que eu quero me tornar? Então é esse olhar. Tem muita gente que tem dificuldade de largar pessoas, tem dificuldade de liberar amigos que não estão mais na mesma fase que você. Mas você precisa ter a maturidade de largar essas pessoas. Senão essas pessoas, por mais que sejam amigos seus, mas se elas não querem subir para o mesmo nível que você não pode fazer nada por elas. Elas têm que tomar a decisão. Senão você acaba ficando preso na mesma fase que elas estão e você nunca vai conseguir evoluir. E aí é a hora de você fazer novas amizades que estão lá em cima. Se aquelas pessoas querem continuar sendo seus amigos, elas precisam subir de nível junto com você. E não é questão de orgulho, não é questão de ego, não é. É questão de sabedoria. Então nós precisamos ser desapegados, não somente a coisas físicas, mas também
às emoções que causaram nos nossos passados, às nossas amizades que não nos agregam mais, aos ambientes que também não agregam mais, que não combinam com a personalidade que eu estou me tornando. Então nós devemos desapegar dessas coisas. O desapego é um ato de pessoas que têm uma característica madura. E o nosso quinto e último passo aqui é fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes em nossa vida nós acabamos deixando o que precisa ser feito para o lado e nós acabamos fazendo as nossas vontades para sustentar os nossos prazeres, para sustentar o nosso ego, para sustentar o nosso orgulho. Esse quinto passo é muito importante mesmo para quem tem maturidade. Quem tem maturidade faz o que precisa ser feito e não faz o que quer no momento. Muitas vezes quando nós temos famílias, a gente deixa de fazer o que nós queríamos fazer porque a gente já pensa em nosso filho, a gente já pensa na nossa esposa, a gente já pensa na nossa família antes de fazer algo. E isso é um ato de maturidade, é um ato de sabedoria que existe dentro de você. Você fazer o que precisa ser feito é um ato muito grande de maturidade. Somente homens que já são maduros fazem o que precisa ser feito por eles, fazem o que precisa ser feito pelos filhos, fazem o que precisa ser feito pela esposa, faz o que precisa ser feito pela sua família. E apenas crianças fazem o que querem. Senão, nós adultos precisamos ter essa maturidade de fazer o que precisa ser feito para aí sim nós conquistar o que queremos. O adulto, quando nós temos maturidade, nós sabemos que nem tudo é no tempo certo, nem tudo é no nosso tempo. A gente precisa passar por processos, a gente precisa passar por etapas para dar valor àquilo que nós queremos. Então, esse é o quinto e último passo de uma pessoa madura que eu separei aqui para vocês. E não sei se vocês gostam de leitura ou não, mas eu indico muito esse livro aqui do Tiago Brunet, Princípios Milenares. Um dos princípios milenares, e logo é o primeiro, é o princípio da maturidade. E aqui ele fala muito sobre maturidade e até alguns desses assuntos que eu trouxe aqui para você, uma parte desse conteúdo eu extraí desse livro. E se você quer fazer com que a maturidade faça parte da sua vida, você precisa pagar o preço. A maturidade não vem de graça. É conforme o tempo. Deus vai te pôr em lugares, vai te pôr em adversidades, vai fazer com que você passe por problemas na sua vida para testar a sua maturidade. Então, a maturidade, ela não vem de graça. Você precisa pagar o preço. E com certeza você vai passar por várias adversidades, onde Deus vai estar somente testando a sua maturidade. Então, ser maduro não é somente ser bom para mim mesmo, mas sim as pessoas que estão ao nosso redor entram em uma harmonia melhor com a gente. Então, se você gostou, deixa seu like e foi um prazer enorme estar aqui multiplicando conhecimento na vida de vocês. Um forte abraço para vocês, multiplicadores, e até o próximo vídeo, hein?